Imagine que você possui algo que, de repente, ninguém mais no mundo pode fabricar. Quando uma prensa para, uma oficina fecha ou um molde é destruído, o que antes era um acessório de luxo se transforma instantaneamente em um pedaço da história. No mercado de itens raros, a interrupção da produção é o gatilho mais poderoso para a valorização. Hoje vamos explorar a primeira parte de uma lista fascinante com anéis que viram seus preços dispararem no momento em que suas fontes secaram. Começamos com os anéis de sineta da era de Eduardo o Confessor. Naquela época, esses anéis não eram apenas joias, mas ferramentas de autoridade usadas para selar documentos oficiais. Quando a linhagem real mudou e as matrizes de selagem foram inutilizadas para evitar falsificações, esses itens deixaram de ser ferramentas burocráticas e se tornaram relíquias. Hoje, possuir um desses é carregar o peso de um império que não existe mais, e os valores em leilões internacionais refletem essa escassez absoluta. No mundo dos esportes e da política, a raridade muitas vezes nasce de eventos inesperados. Existem anéis produzidos para delegações de Olimpíadas que acabaram sofrendo boicotes totais. Quando os comitês decidiram destruir os moldes e interromper a distribuição para pagar a lembrança do evento político tenso, os poucos exemplares que já haviam sido entregues viraram tesouros ocultos. Esses anéis são hoje desejo proibido de grandes colecionadores, alcançando cifras que superam em muitas vezes o valor do ouro contido neles. A queda da Rússia Imperial nos traz outro exemplo impressionante. Após o fim da dinastia Romanov, as oficinas de joalheria que serviam exclusivamente à alta aristocracia foram seladas ou destruídas pelos revolucionários. O que sobrou nas mãos de quem conseguiu fugir do país representa hoje uma era de luxo absoluto que jamais poderá ser replicada. Como os desenhos originais e as ferramentas de moldagem foram perdidos durante a Revolução, cada anel de selo imperial sobrevivente é considerado uma obra de arte única de valor inestimável. Às vezes, o valor explode devido ao encerramento estratégico de casas de design de nicho. No meio do século XX, algumas joalherias europeias famosas optaram por fechar suas portas e destruir seus designs exclusivos para garantir que a marca mantivesse seu prestígio eterno, em vez de ser vendida para grandes conglomerados. Anéis dessas coleções finais, que utilizavam técnicas de lapidação manuais que caíram em desuso, tornaram-se o ápice da exclusividade no mercado de revenda de alto padrão. Para fechar esta primeira parte, temos os anéis esculpidos a partir de moedas de nações que deixaram de existir. Quando as prensas dessas moedas foram fundidas para dar lugar a novos governos e novas moedas, as joias artesanais criadas a partir das tiragens originais ganharam o status de relíquia política. É o caso de anéis feitos com ouro de regimes extintos, onde a própria matéria-prima carrega um simbolismo histórico e uma raridade física que o mercado atual simplesmente não consegue mais reproduzir. Fique atento para a segunda parte, onde revelaremos os itens que atingiram os valores mais altos já registrados após o fechamento de suas produções. Continuando nossa jornada pelos itens que se tornaram tesouros inalcançáveis, entramos no território das peças que hoje são consideradas verdadeiras relíquias de museu. Um exemplo fascinante são os anéis de sinete da era Meiji no Japão. Quando o sistema feudal foi desmantelado e os privilégios dos samurais foram revogados, as oficinas tradicionais que produziam as insígnias dos clãs foram proibidas de fabricar novas peças. O que restou dessa transição histórica são anéis que utilizam técnicas de incrustação em metais raros que não podem mais ser replicadas com a mesma precisão manual, elevando o preço de cada unidade a valores que desafiam o mercado de luxo comum. Outro caso emblemático envolve os anéis produzidos para marcar a queda do Muro de Berlim. Logo após a reunificação alemã, uma pequena fundição artesanal recebeu autorização para produzir uma série limitada fundindo fragmentos de metais da própria estrutura do muro com prata purificada. Assim que a cota estipulada foi atingida e a oficina encerrou suas atividades, as matrizes foram destruídas publicamente para garantir a exclusividade. O que era um símbolo de liberdade tornou-se um investimento financeiro agressivo, com colecionadores disputando cada peça que aparece em leilões europeus. No campo da alta joalheria com peso institucional, os anéis do período de sede vacante no Vaticano representam o ápice da raridade. Sempre que um papado se encerra, o anel do pescador original é destruído e anéis temporários são criados para os cardeais responsáveis pela transição. Por serem produzidos por um tempo curtíssimo e terem sua produção encerrada abruptamente assim que um novo papa é eleito, esses itens são praticamente inexistentes no mercado privado. Quando uma dessas peças raras vaza de coleções particulares, os valores atingem cifras astronômicas devido à impossibilidade física de uma nova produção autorizada. Avançando para o século XIX, os anéis de luto da era vitoriana são exemplares de como o fim de uma tradição pode inflacionar o mercado. Essas peças eram feitas com técnicas complexas de tecelagem de fios de cabelo humano e esmalte negro. Com a mudança radical nos costumes funerários e o fechamento das oficinas especializadas na Inglaterra, a mão de obra capaz de realizar esse trabalho desapareceu.
Hoje, uma peça original em perfeito estado é avaliada não apenas pelo metal precioso, mas pela técnica extinta que nenhuma máquina moderna consegue copiar com a mesma alma. Por fim, no topo da lista, encontramos os anéis da dinastia russa Romanov. Após a Revolução e o fechamento compulsório das joalherias imperiais como a Fabergé, a produção de qualquer item com o selo da coroa foi interrompida para sempre. O que restou dessas oficinas transformou-se no santo graal dos investidores. A impossibilidade de produzir novos exemplares com a mesma procedência histórica faz com que o valor dessas joias suba constantemente. Elas servem como lembrete de que, no mundo dos colecionadores, o fechamento de uma prensa ou de uma oficina é o momento exato em que um objeto deixa de ser uma mercadoria e passa a ser uma lenda financeira.